Ótimo, perfeito. Bom, hoje nós vamos começar a falar sobre, de fato, os sistemas. Então, hoje é a primeira aula específica sobre alguns sistemas do nosso corpo. Durante a aula, vocês vão ver que o sistema inicial, o sistema 1, digamos assim, né, a ser abordado, será o sistema ósseo, tá? Sistema ósseo, capítulo 4, se eu não me engano, e capítulo 5 a gente olha para a classificação dos ossos. Então, você vai ver que existe uma classificação. Então, os ossos são estratificados, divididos em classes diferentes, em formatos diferentes, obviamente em nomes diferentes e tudo mais. Esse conteúdo está no capítulo 5, tá bom? Então, hoje, a ideia da aula é discutirmos os capítulos 4 e capítulo 5. Sistema ósseo e classificação dos ossos, respectivamente. Para começar a aula, eu quero só falar sobre duas campanhas que a gente está fazendo. E aí, tanto é que tem uma moça aqui, né? Vocês já conseguem ver aí uma moça na tela de vocês. Essa moça a ideia aqui é falar sobre uma campanha que a gente vai fazer. Na verdade, já está rolando, né? A gente já está fazendo. Professor, e que campanha é essa? A ideia é você, óbvio, se você ganhar o sorteio, lógico, você vai concorrer a um fone Bluetooth. Rapaz, esse negócio é chique. Vocês podem ver, eu dou aula de fone. Eu tenho um fone em casa e tenho um fone aqui. Nenhum dos dois tem Bluetooth. Ai, se tivesse ia ser bom demais. Eu tô pensando, eu vou ter que, sei lá, quem sabe, né? Se eu fosse aluno até que dava para eu fazer isso aí. Eu tento concorrer porque o fone Bluetooth é bom. É bom porque você, de certa forma, tem mais comodidade, tá? Você conecta com o seu aparelho, celular, ou você conecta com o seu computador, notebook, sei lá, enfim, com o seu computador, e aí você consegue ouvir o som que toca no PC, toca no seu celular, ou sei lá, que toca no seu note, toca no seu celular, assim, cara, é fantástico. Então, vale um fone Bluetooth. Lucas, e o que eu, aluno, preciso fazer? Bom, a resposta está nesta imagem. Cada presença em aula ou oficina equivale a um cupom. Sabe quando tem sorteio em mercado? E aí, quanto mais você compra, mais você ganha cupons. Teoricamente, mais chances você tem de ser a pessoa contemplada, a pessoa que vai ganhar o sorteio. A lógica aqui é exatamente a mesma, só que aqui você não precisa comprar nada, né? A ideia é que você participe de todas as aulas. Então, a cada aula, você ganha um cupom. Claro, a cada aula que você esteja presente, né? Senão você não falta. Não, a ideia é que você, aluno frequente, aluno assíduo, ganhe cupons. Então, participei hoje da aula. Semana que vem, professor, semana que vem eu não participei. Então, semana que vem você não ganha. Participei na outra, você ganha mais um cupom. Então, cada aula que você participa, cada oficina que você participa, mais cupons você ganha. Então, é um cupom por aula. Tá bom? Perfeito. E aí a gente vai ter o sorteio dia 3 de julho. E aí alguém levará para casa um fone de ouvido Bluetooth. Pena que não vai ser eu, viu? Mas que dá vontade de dar. Tá bom? Então eu vou ler só ler aqui o textinho que as meninas do CRA prepararam para nós, e aí a gente já adentra, de fato, ao conteúdo da aula. Vamos lá. O aluno... Olá, aluno. Que tal assistir às aulas nesse mês de junho e ainda concorrer ao sorteio de fone sem fio Bluetooth? Fone sem fio Bluetooth. Isso é bom demais. É isso mesmo. Toda presença em aula ou oficina vai gerar automaticamente um cupom que será sorteado no dia 3/7, ou seja, 3 do mês que vem.
Serão contabilizadas para o sorteio todas as presenças do mês de junho, de 1 a 30. Por isso, quanto mais participar das aulas e oficinas, maior a sua chance de ganhar. E aí, né, uma observação, o sorteado deverá estar adimplente com suas parcelas, e aí você tem uma chance, né, de concorrer e, por que não, levar para casa esse fone sem fio Bluetooth. Fantástico, né? Então, esse é o primeiro recado. Recado Professor, eu tenho uma observação. Eles colocam essas campanhas, a gente participa e a gente nunca sabe resultado. Nunca sabe? Não, aí eu vou fazer uma reclamação mesmo. Eles têm que colocar o resultado, quem ganhou, quem não ganhou. Eles não colocam, a gente nunca fica sabendo. O que eu falo, isso eu falo do workshop de cuidador, né? Pelo menos eu gravo, e aí quando tem sorteio, e aí eu sempre gravo e procuro disponibilizar os meus vídeos. Então pode deixar que eu vou fazer, ou se você quiser também, Ana, pode fazer. Não tem nenhum problema, é o tá? Sebrae que fez um aí, que o sorteio foi dia 30 de abril, eu não fiquei sabendo o resultado. Eu vou falar. Eu mandei um e-mail para o Sebrae que eles não responderam também. Você mandou? Mandei, eles não responderam. Espera aí que eu vou... Deixa eu deixar mais isso anotado também. Os seus, você sempre grava, manda. Então. Porque eu acho que faz sentido, não, o que você está falando. Você está falando. Olha, quero saber quem levou, né? Tem lógica, Ana, pode deixar. Eu vou falar com a galera, mas aí como você já mandou, pode bater na tecla lá de novo, e aí tá tudo beleza, tá bom? Obrigado, viu, Ana, pelo seu retorno. Esse feedback é muito importante para nós. E aí eu já deixo alinhado aqui com a galera. Pode deixar que eu vou passar a sua devolutiva, seu feedback. Eu não sei, eu estou falando porque se de repente eles falaram só para quem está presencial, aí quem não está não fica sabendo, né? Não, normalmente gravam vídeos, não é essa lógica não, até porque é o que você falou. Existem pessoas que não podem estar presencialmente e elas também precisam saber. Eu acho que não foi isso não, mas eu vou ver com ela certinho, vou passar o seu recado, inclusive vou dar seu nome, você me autoriza? Isso sim, pode falar, mas... Perfeito. E foi do dia 30 de abril, foi sorteio do dia 30 de abril só. Inclusive, deixa eu colocar aqui, 30 de abril, só para colocar já essa observação, porque daí quando eu for falar com eles eu já falo inclusive a data. Obrigado, Essa turminha do Sebrae que é tão gente boa, eu queria saber se eu ganhei alguma coisa. Quem sabe, né? Quem sabe você ganhou, né, Ana? Quem sabe você conseguiu ganhar alguma coisa. Gente, eu não tenho sorte, assim, nesse sentido, tem sorte de nada, né? No Sebrae eu também não dei nada até hoje. Rapaz do céu, tá difícil, viu? Ei, Ana, mas é isso aí. Tá, desculpa cortar você aí. Não, imagina, que isso. E o segundo recado é que semana que vem, dos dias 14 a 17, a gente vai ter um evento também, totalmente online e gratuito, e aí você ainda vai também poder chamar pessoas de fora. Então, sei lá, sua irmã, sua mãe, seu pai, seu namorado, seu marido, sua filha, não sei, alguém. Pessoas que você queira que participem. Lucas, mas o que vocês vão falar? Eu não vou falar nada, né? Eu não serei o professor, eu vou ser só o facilitador, o mediador. Quem vai falar são pessoas... uma pessoa já deu aula pra gente, que é o Bruno, uma das pessoas é ele. Durante a semana a gente vai revelar as pessoas e tal, mas são excelentes profissionais que entendem muito dos assuntos que vão abordar, tá? Então, a gente vai ter primeiros socorros, entrevista de emprego, mercado de trabalho, comportamento versus sucesso, enfim, muito legal, bacana, e aí também um evento para pessoas de fora. O CRA tem divulgado nos grupos, inclusive eu vi isso hoje também, eu estou falando porque eu vi, né? Divulgaram hoje, e tem já falado um pouco desse assunto, mas hoje mandaram lá um link do formulário de inscrição. Então você vai se inscrever e também inscrever as pessoas que você quer, que você sabe que vão participar e tudo mais. E aí também tem prêmios, tá? Depois a gente fala os prêmios, mas vai por mim. São muito interessantes. Talvez até melhores que o fone, não sei, né? É muito subjetivo, né? Tem gente que prefere um fone do que o que vai ganhar nesse workshop. Mas por que não? Talvez você pode ganhar nos dois. Como são 3 sorteios,
talvez você consiga ganhar tudo. Sei lá, você consegue ganhar no workshop Semana da Capacitação e talvez você também consiga ganhar aqui. Então, são oportunidades. E você tem, no mínimo, 4 chances para ganhar esse mês. Tá bom? Então, são 3 sorteios. Na verdade, não são sorteios, né? São prêmios. O aluno que mais trouxer convidados, leva. Tem um ranking, os 3 mais. Então, você tem 3 prêmios, ou 3 premiações, e o sorteio da presença aqui. Mas durante o mês, a gente vai abordando mais para que vocês não se esqueçam, tá? Só essa introdução inicial. Agora, vamos direto à aula, né? Vamos conversar um pouquinho mais aí. Bom, a ideia central de hoje, galera, é nós conversarmos sobre o sistema ósseo, principalmente. Lucas, por que principalmente? Porque a gente acaba, muitas vezes, se esbarrando em outros temas, que tem a ver, lógico, né, com o curso, mas são conteúdos que não estão necessariamente na apostila, tá? Então, se você pegar a apostila lá para ler, você vai ver o capítulo 4 e 5, que é o que a gente vai ver hoje, tem um conteúdo lá. Todo aquele conteúdo vai estar aqui, isso sim. Mas, vez ou outra, a gente linka esse conteúdo que está na apostila com outros conteúdos, com conteúdos extras. Por isso que é importante não perder a aula, beleza? Mas a ideia é falarmos sobre o sistema ósseo e também sobre a classificação dos ossos. Vamos lá. Na aula passada, uma rápida revisão, nós conversamos sobre divisões do corpo humano. Se vocês puxarem a memória, com certeza vão se lembrar que a ideia central deste capítulo, capítulo 2, foi mostrar que que existem divisões no nosso corpo e que essas divisões são fundamentais, principalmente, claro, para que você e eu consigamos desempenhar as nossas atividades, mas a ideia aqui, focando mais um pouco no curso, é que essas divisões nos permitem estudar o corpo, estudá-las, ou seja, estudar essas divisões e também entender quais são as funções que cada uma tem no nosso corpo. Então, vejam, eu tenho cabeça, tronco e membros, certo? Mais ou menos, né? A gente viu na aula passada que o correto seria cabeça, pescoço, tronco e membros. Então, você tem a cabeça, o pescoço, o tronco é dividido em 3, tórax, a caixa torácica, né? Formada pelos pulmões, coração, as costelas e tudo mais. Depois você tem o abdômen, que é mais embaixo, onde as pessoas, normalmente, né, o povão, a gente chama de barriga, isso seria o abdômen, e mais embaixo, no encaixe dos membros inferiores, a gente tem a pelve. Então, o tronco é dividido em 3 partes: tórax, abdômen e pelve. Beleza? Então, a cabeça, tronco, cabeça, pescoço, tronco. 3 subdivisões: tórax, abdômen e pelve. E as outras partes do corpo seriam os membros superiores e depois os membros inferiores. Cada um com as suas particularidades. Os membros superiores nos auxiliam de forma espetacular, de forma única, nas nossas atividades do dia a dia. Então, toda vez que você e eu desempenhamos algum papel, que, por exemplo, né, onde a gente utiliza a mão, as mãos, braço, antebraço, nós estamos dependendo dessa função dos membros superiores. Então, os membros superiores são importantíssimos para desempenharmos as nossas atividades. Desde a escovação dos dentes, até, por exemplo, no meu caso, o controle do mouse, né? Porque aqui, ó, quando eu faço isso, ó, eu uso, tá vendo aí, passando, os mouse passando, o slide passando rapidamente. Eu só faço isso porque eu preciso utilizar as minhas mãos. Nesse caso aqui é a minha mão direita, que compõe os meus membros superiores. Beleza? Então, membros superiores, auxílio nas atividades do dia a dia. E os membros inferiores, professor? Também. Só que, principalmente,
os membros inferiores nos ajudam de duas formas, principalmente, não só duas formas, mas duas formas são nítidas, claras. O deslocamento, ou seja, a gente andar, se deslocar, se locomover. Então, toda vez que você anda, falo em um organismo saudável, né, que tem aí a presença de todas as estruturas, toda vez que você anda, você usa as suas pernas, né, a sua coxa, o seu pé, o rio e tudo mais. Então, a primeira função, muito característica e importantíssima, é caminhar, locomover. Você só pode, se organismo saudável, fazer isso por conta dos seus membros inferiores. Uma outra característica que também é importantíssima, e até mesmo, digamos assim, tem um papel peculiar, é a sustentação do corpo, como o Claudinei e as meninas haviam ressaltado no nosso último encontro. Tá? Então, membros inferiores, por um lado, nos auxiliam na deambulação, quando a gente anda, quando a gente marcha, né, quando a gente caminha, corre, pula, enfim. E também nos auxiliam porque sustentam o peso do nosso corpo. Por isso que são membros inferiores mais fortes, mais resistentes do que os membros superiores. Não significa que são mais importantes. Só tem características e funções, detalhes, particularidades diferentes. Ambos são fundamentais, né? Eu falo, nos auxiliam, nos ajudam, mas cada um tem ali a sua carinha. Tá bom? Bom, e depois que a gente viu essas divisões do corpo humano, mostrou partes e tal dessas divisões, deu algumas características importantes sobre cada uma delas, nós fomos para conceitos de fisiologia, células e tecido, capítulo 3. Neste capítulo, você e eu vimos que tudo que há no nosso corpo só acontece por conta das células, certo? Tudo que há no nosso corpo só acontece por conta das células. As estruturas do nosso corpo, as partes do nosso corpo, são formadas por células. Nossos órgãos, os nossos sistemas, os nossos tecidos, tudo, absolutamente tudo é feito de célula. Como a gente viu, né? A célula é a unidade, a menor unidade estrutural do nosso corpo. E são elas, quando se agrupam, que formam os tecidos. Tecidos se agrupam e formam órgãos. O agrupamento de órgãos se configura em sistemas. O agrupamento de sistemas em organismo. Tá bom? Então, exatamente, perfeito. Essa é a lógica. Célula se agrupam, quando se é um grupo de células, se transforma em um tecido. Esse tecido se agrupa e aí se dá um órgão, os órgãos. Os órgãos se transformam em sistemas em um organismo. Tá? Então, essa visão macroscópica, como se você desse um zoom, esse zoom permite entender que as células são fundamentais, inclusive, para a nossa existência. Essa foi a ideia do capítulo 3, mostrando esses detalhes importantes, né? Lembra que a gente falou, olha, você tem desejo de comer, quando a gente falou de fisiologia, né? Você tem desejo de comer porque algo no seu corpo, a fisiologia explica que deseja esse de comer. Quando você tem sede, por conta do funcionamento do seu corpo. Quando você tem medo, quando você tem, frio, quando você tem coragem ou quer estar com raiva, tem toda uma lógica, uma explicação pela qual o seu corpo funciona ou está funcionando naquele determinado momento. Quando você tem desejo sexual, enfim, todos os outros tipos aí de desejo ou de coisas que acontecem no nosso corpo que a fisiologia poderia explicar. Tá? Bom, então é isso. Então, só para lembrar rapidinho. Anatomia, divisão do corpo em partes, onde cada uma dessas partes tem a sua função. Fisiologia, função ou funcionamento, é o estudo do funcionamento de cada uma dessas partes que a anatomia dividiu. Beleza. Hoje, vamos lá. Sistema ósseo e classificação dos ossos.
Então, o que será que é esse sistema? Do que será que ele é composto? Quais seriam algumas características importantes dele? Talvez algumas você nem sabe, né? Ou nunca ouviu falar sobre. Também detalhes, por que não? O que será que pode acometer? Que doença será que pode se instalar? Claro, né, gente? A gente não vai falar todas as doenças do sistema ósseo ou do sistema articular, senão a gente teria que passar algumas aulas aqui. Então, a gente pega algumas, as mais, não sei se mais importantes, mas as mais famosas, talvez, e aí a gente vem abordando, tá? Não vai abordar todas as doenças do sistema ósseo, porque são muitas, inúmeras, mas algumas a gente vai abordar, só para você ver que o sistema ósseo não é diferente dos outros sistemas, no que diz respeito a ser invadido, a ser atacado. Então, assim como o meu sistema circulatório pode ter um problema, uma doença, sei lá, ou sofrer uma invasão de uma bactéria, o meu sistema ósseo também pode ser invadido. Bem como o meu sistema urinário, ou o meu sistema reprodutor, ou o meu sistema respiratório, o meu sistema nervoso, enfim. Então, todos os sistemas, em algum momento, estão expostos e sofrem grandes riscos, né? De serem invadidos, enfim, contaminados, e aí, obviamente, sofrerem as consequências dessas invasões. Vamos lá. Então, essa é a ideia, tá? A ideia da aula de hoje é falarmos sobre isso. E também mostrarmos os principais tipos de ossos. Essa classificação aí, quais são os tipos. Você vai ver que tem osso longo, osso curto, enfim. Eu coloquei algumas imagens nessa aula que serão importantíssimas para você tentar entender. Olha isso aí. Feio, né? Às vezes você olha para isso e muitas vezes o esqueleto remete à morte. Professor, não acho feio, não. Acho lindo. É isso que eu Eu acho que é feio se a gente vê no cemitério, né? Mas assim, eu acho lindo. No Motoqueiro Fantasma, viu o Johnny Blaze, aquela caveira pegando fogo, né? Ei, Ana, é verdade. Tá aí a caveirinha, tá? Mas são nosso esqueleto, né? A gente vai ver hoje porque que tem uma explicação. A gente vai ver por que essa parte aqui está em cinza. Essa imagem aparece em outros momentos durante a aula. Por que tem uma parte aqui cinza e por que tem outra parte em amarelo? Tem uma lógica. Isso aqui são os dois tipos de esqueleto do nosso corpo, digamos assim. E aí você vai ver que bem legal, bem da hora. E aqui tem outras partes, outras divisões aqui que também são importantes, né? Vamos lá, vamos ver o que é essa história aí, professor. Vamos passar para mostrar para vocês. Algumas provocações. Vamos ver o que vocês têm a dizer sobre, o que vocês acham e tudo mais. Olha que perguntinha do professor Lucas. Por que você acha que o corpo humano tem ossos? Eu acho que essa pergunta não está na apostila, né? Acho que não, mas se tiver, tente não colar na apostila, tente dar a resposta que vocês acham mesmo. Fala, você, por que tem osso? É justamente essa pergunta. Por que você acha que o corpo humano tem ossos? Senão o corpo não ficaria em pé, professor. A carne é esponjosa, ela é mole. Como é que o osso sustenta a carne, né? O corpo, não é isso? Tá certo. Você falou que, nesse caso, o osso sustenta a carne. Senão como é que fica, professor? Uma boa justificativa. Porque o esqueleto não é que sustenta o corpo da gente? Vou responder durante a aula, mas bom pensamento, Ana. Eu concordo com você. Eu acho que foi uma boa justificativa que você deu. Porque nos auxilia a carne, senão a gente ia cair. Eu acho que o que a Ana falou é viagem, ela está viajando. Pega um bife, então. Sabe aquele bife contra filé? O Claudinei está aí, professor. Não sei, eu não sei, eu acho que eu vi ele entrando. Deixa eu ver. Então pergunta para ele, vamos ver o que ele fala, professor. Eu vou perguntar para mais pessoas. Mas a ideia, o que a Ana estava falando é o seguinte: se você pega um pedaço de carne
Soltar, pega o bife e tenta deixar ele em pé no prato. Não vai ficar, vai cair, vai ficar molenga, né? Porque não tem algo ali para dar estrutura, que acho que é o que a Ana quis dizer. E aí, Claudinei? Claudinei e a galera, né? Tudo bem aí, gente? Boa noite, quem entrou depois. Tudo certo aí? E aí, o que vocês acham? A Ana acha que é porque dá que sustenta. E vocês? Claudinei, deixa eu ver quem mais está aqui. Acho que eu vi a Nádia, eu vi a Thalia, a Carol, a Maria, a Michele, a Paula. O que vocês acham? Meninos? Espera aí que acho que alguém respondeu. Ó, a Carol colocou, o Claudinei colocou a estruturação, tem sentido, a ideia sustentação e a proteção. Olha, apareceu uma coisa diferente. Proteção. Parece fazer sentido, né? Protege também. Não vejo o que protege, professor. Eu falei sobre isso na aula passada, né? Deu um exemplo, se você, às vezes, a gente vive batendo a cabeça por aí, né? Vai pegar alguma coisa embaixo da mesa, bate a cabeça. Ou vai, às vezes, cai e bate a cabeça. E você não tem sequelas. É claro, né, gente? Situações. Geralmente, se a queda não for feia, se o choque não for feio, geralmente não acontece nada com o seu cérebro. Por que não acontece nada com o seu cérebro? Porque ele está envolto, protegido. É um cofre, digamos, uma analogia, né? Você tem uma caixa, que a gente chama de caixa craniana. Essa caixa o protege. Por isso que, a depender do impacto, é óbvio, mas em situações comuns, por isso que você não tem sequelas no seu cérebro. Você pode ter impacto, mas ele está protegido por conta dessa estrutura óssea, né? Dessa caixa, desse cofre. Então, essa palavrinha diferente que o Claudinei trouxe, a proteção, de fato, faz sentido. Então, estruturação, sustentação e proteção. Claro, eu peguei só o exemplo do cérebro, né? Mas, sei lá, os pulmões, o coração também estão protegidos ali no tórax. Lembra que a gente mostrou? Também estão protegidos, por exemplo. Perfeito, Claudinei. Muito bom. A Carol colocou, olha, também ajudam a estruturar o corpo. Tem sentido? Tem sentido. Foi mais ou menos a ideia da Ana. E também mais ou menos a ideia do que eu vou... que a gente vai discutir durante a aula. Perfeito, Carol. O Claudinei colocou também produção de células tronco. Aqui já uma outra coisa diferente. Essa produção de células no nosso corpo tem alguns nomes, né? Eu gosto mais do hematopoiese. A gente vai também falar um pouquinho sobre ela, não vai falar muito, né, o foco da aula, mas a gente vai citar, e eu preparei uma matéria muito, muito bacana, bem legal mesmo, de simples entendimento, assim, sabe? Tipo, fácil entendimento, e eu vou deixar o link aqui para você no slide. Então, se você quiser saber mais sobre isso aqui que o Claudinei disse, sobre essa produção de células, tronco, por exemplo, mas tem outras células, né? Se quiser saber como que funciona esse processo, essa hematopoiese, eu deixei o link aqui, é só você clicar, você vai ver. Tem um artigo até legal, tipo assim, até grande, mas mesmo sendo grande, de uma leitura bem fácil, bem gostosa. Então, o Claudinei está muito certo, porque as células têm data de validade, né? Algumas duram horas, outras dias, meses, até anos, mas morrem. Tem data limitada. E, obviamente, alguém precisa produzir mais células. Isso também acontece aqui no nosso sistema ósseo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Perfeito, Claudinei. Vejam, a gente encontrou aqui, ó, deixa eu ver, a estruturação, que a Carol, o Claudinei e a Ana falaram. Então, a estruturação, tem a sustentação, a proteção e a produção de células. 4. Olha que legal, 4 funções, minimamente aqui, que a gente encontrou para o sistema ósseo. Bacana. Show, meninos. Muito bom. Vamos lá. A pergunta é diferente. Olha a diferença. Por que você acha que é importante? No sentido de, assim, deixa eu mostrar aqui.
Por que você acha que o nosso corpo tem ossos, né? E a pergunta 2 é, qual é a importância? E aí você poderia justificar, é importante porque ele atende a esses 4 requisitos que a gente discutiu, professor. Proteção, sustentação, estruturação e produção de células, ou hematopoiese. Pode ser. Vamos ver o que mais. Eita! Essa aqui não dá para responder com o que vocês disseram. Ou dá, sei lá, talvez dê. Por que vocês acham que o atendente de farmácia deve saber sobre o sistema ósseo? Podem ir dizendo, né? Por favor. Eu acho que porque se chega algum cliente com uma prescrição médica, como no caso de osteoporose, artrose, essas doenças relacionadas a ossos, você pode orientar os pacientes, os clientes. Uhum. Tá, então, orientação, Ana, é isso, né? Sim, orientação. Perfeito. A Ana defendeu a orientação. Legal, acho que tem que ter lógica, né? Eu também caminharia por aí, Ana. Legal. O que mais, gente? Obrigado, viu, Ana? Muito bom. Orientação, mas tem mais coisa. O que vocês acham? Tem mais? Desculpa o barulho, que eu estou arrumando a cadeira aqui. O que mais que vocês acham? Por que você deve saber sobre o sistema ósseo? Ou é balela? Tipo assim, é coisa boba, à toa que está aqui nessa apostila. Eu só devo saber porque está aqui, mas isso não tem nenhuma relevância para a minha vida, professor, enquanto atendente de farmácia. O que vocês acham? Eu gostei da resposta da Ana, mas tem mais coisa aí. Opa, deixa eu ver, alguém mandou aqui. A Carol falou assim, ó, para ajudar o paciente de acordo com o medicamento e a indicação do remédio, e também como usá-lo. Tem sentido. Legal. Muito bom, Carol. De certa forma, caminha na mesma direção da resposta da Ana, é isso mesmo. A orientação, gente, né? De certa forma, o aconselhamento, ou você conseguir tirar dúvidas da pessoa. Quando, professor? Quando ela perguntar, ou até mesmo ali quando você for fazer a entrega, né, do medicamento, às vezes você vai sentir que a pessoa está com dúvida, você pode, por exemplo, explicar, né? A gente já viu isso em dispensação medicamentosa, a gente viu que faz parte que nós não somos entregadores, essa é uma... Não que ser entregador é demérito, né? Não é isso, mas eu falo que o entregador só deixa na mão do cliente e sai fora. Ele não tem nada a ver com o produto. Ele só deixa e boa. Nós não somos assim. Você também tem o papel de, além de fazer a entrega, você também, a ideia da dispensação é explicar, é conversar sobre, mostrar os detalhes. Talvez não, isso também inclui tirar dúvidas e por aí vai. Então é isso, as meninas caminharam na direção interessante. Olha, temos a Paula, que legal, a Paula respondeu. Vamos ver, Paula, o que você falou? Para ter uma boa precisão na hora de explicar para que serve a medicação e facilitar as dosagens de manipulação. Legal, muito bom. Legal, né, gente? Faz sentido, né? Se eu chegar para vocês é claro, né? Nós não somos ortopedistas. Claro que não. Mas orientações básicas são importantes, né? Então, é o que os meninos defenderam, né? Então, se chegar alguém lá com osteoporose, você vai saber um pouquinho sobre. Eu vou falar um pouquinho sobre essa doença aqui. Ela não está aqui na apostila, mas eu acho que é importante falar porque boa parte das pessoas tem essa doença, principalmente mulheres, e depois do período da última menstruação. E aí também idosos, mas principalmente idosas. Então é importante que você saiba um pouco sobre e tudo mais. A Ana, desculpa falar. Vou escrever mais aqui. Ana. Bom, por mim tanto faz. Você fica à vontade, por mim não tem nenhum problema não. Não, tadinho, eu fico incomodando a turminha. Tá bom, isso aqui manda. Então vamos lá.
Então é isso. Parabéns, galera. Vocês acertaram por uma música. Enigma. Vocês viram o enigma lá, né? Deixou um enigma lá no... O enigma. O que o sistema ósseo tem a ver com a engenharia? Mais precisamente, engenharia estrutural. Aí a resposta está aí, ó. A estrutura, né? A estrutura. Não entendi, professor. O que é estrutura? Se vocês olharem para essa imagem, ó, vejam aqui, ó. Aqui a gente ainda não tem a cobertura. Isso aqui deve ser um barracão, não sei, não vai fazer tipo um show, alguma coisa assim. Sei lá. Isso vai ser alguma coisa. Como eu não dá uma do outra. Ser engenheiro é um pouco difícil. Mas onde eu trabalhava, a gente tinha um lugar assim onde a gente guardava soja. Barracão muito grande, vários assim, espalhados lá na firma. E eles tinham essa estrutura aqui, ó. Por quê? Se você não tiver uma boa estrutura, o que acontece? Desaba. Se a estrutura não sustentar o peso, e aí aqui a sustentação que o Claudinei colocou, se a estrutura não sustentar o peso, por exemplo, do telhado, sei lá, do cimento que vai ali em volta, ou até mesmo dos móveis dentro, enfim, da janela, da parte que tem as telhas, da madeira, enfim. Se não sustentar o peso, se essa estrutura não for forte o suficiente, desaba. Desabando, você tem claramente situações indesejadas, coisas que a gente não queria e tudo mais. Então, a relação entre engenharia de estruturas ou engenharia estrutural com o sistema ósseo está justamente aqui na estrutura, né? Os ossos também, como a Ana disse, ó, se não tem osso, a carne, acho que ela usou o termo esponjosa, se não me engano, a carne esponjosa vai cair. Cai, porque você não tem quem dá uma firmeza e também não tem... Opa, aí, perfeito. Você não tem quem dá essa firmeza e você também não tem quem sustenta. Por isso, a tendência é que haja um desmoronamento, que caia. Beleza? A gente vai ver que, quando eu for falar de osteoporose, vocês vão perceber que essa doença está caracterizada principalmente pela fragilidade dos ossos. Tá? É como se essa estrutura aqui que vocês enxergam nessa imagem, é como se essa estrutura fosse frágil demais, fraca demais. É como se esses pedaços de ferro, essas barras aqui que compõem a estrutura desses armazéns aqui, sei lá o que é isso aqui, né? Esses prédios. É como se essas barras de ferro, se a estrutura tivesse toda comprometida. Logo, se você põe algo aqui que excede o que essas barras conseguem sustentar, cai. É justamente a situação da osteoporose. Os ossos estão tão frágeis, que a pessoa, por exemplo, tem uma fratura andando, caminhando normalmente. Então, imagina, você está andando na rua, de repente você quebra o fêmur. Imagine a situação. Porque você tem um comprometimento da estrutura. A estrutura está frágil, a ponto de não sustentar, de não suportar o peso do equipamento, entre aspas, né? Da carcaça, digamos assim. Beleza, gente? Então, essa é a relação. Então, aqui eu tenho mais fotos, ó, mesmo. Mais estruturas. E aí que eu trouxe uma imagem. A ideia era demonstrar como se fosse uma cidade, né? Como se fosse uma cidade com várias estruturas, ó. Vejam, são fundamentais, né? Peraí, deixa eu ver se... Acho que alguém falou mais alguma coisa aqui. A Cláudia falou assim, ó, tirem os ossos e teremos apenas um amontoado de carne. Tudo fora de lugar. Exatamente, Claudinei. É isso mesmo, é o que eu falei da carne. Se você pegar um bife e tentar colocar a carne em pé, não vai virar nada. Vai desmoronar. Vai cair. É um monte de carne, literalmente. Porque você não tem algo firme,
que dá sustentação, que dá, entre aspas, resistência, né? Resistência, força, e dá uma estrutura para aquilo, um posicionamento. Faz sentido o que você falou. É só pegar um montão de carne, né? Um bifão e colocar no prato, ele não vai ficar em pé. Perfeito, pode ler. Muito bom. Seguindo. Aí, a ideia aqui galera, vejam essa imagem. Está escrito estrutural, né? E você tem você tem um computador, uma calculadora e como se fosse sei lá, uma caderneta, um caderno e um lápis. A ideia aqui é cálculo. Cálculo estrutural. Por que, Lucas? Porque na engenharia de estrutura você tem que fazer muitos cálculos, senão o que acontece? Desmoronamento, né? Imagina um metrô. Inclusive aconteceu, né? Desmorona. Cai, não suporta o peso. Uma ponte, uma barragem, um prédio, uma casa, um museu, um galpão, sabe? Não sustenta, não dá conta do peso, cai. De vez em quando eu me aventuro em algumas... É literalmente uma aventura, tá? Eu me aventuro em matérias da engenharia civil, eu gosto um pouco. Tenho gostado um pouco mais de cálculo estrutural. Então, fico assistindo, assim, de vez em quando, enquanto eu preparo a aula, eu fico assim, ou quando eu tenho um tempinho livre, sei lá, eu quero fazer uma coisa diferente, eu assisto algumas aulas de engenharia e trabalho muito a parte de estruturas e a parte de solo, né? Que a gente chama de edificações, parte das edificações. Cara, é fantástico. E os cálculos são absurdos. Muitos cálculos. Por quê, gente? Porque um erro aqui significa provavelmente a morte de pessoas, e de muitas pessoas, dependendo do lugar. Por isso que esse cálculo estrutural precisa ser muito bem feito, né? Claro, a gente não calcula os ossos do corpo, né? Tem até como fazer isso, mas não é a ideia desse slide. A ideia é que a gente entenda que a nossa estrutura óssea precisa ser forte o suficiente para sustentar, proteger, estruturar o nosso corpo. E também, obviamente, produzir células, como o Claudinei colocou. Essas 4 funções do sistema ósseo: produção, sustentação, produção de células, né? Sustentação, estruturação e proteção. Continuando. Então, o esqueleto é uma estrutura viva capaz de se adaptar ao meio. Professor, puxa, você já começou a aula assim, né? Você já trouxe uma estrutura aí, não entendi. Agora eu entendi qual que era a lógica, tava louco para mim, agora eu entendi. Aí você já começa a aula falando que o osso é uma estrutura viva. Parece contraditório, né? Falo por mim. Antes de ter essa informação, eu achava, caramba, peraí, mas como é que o osso é uma estrutura viva? Me parece algo estático, algo parado, entre aspas, morto, no sentido assim, não há nada vivo ali, nada se movimentando. O que me parece é que o osso é só algo fixo, firme e só, que envelhece com o tempo, ou que fica frágil, como esse controle aqui, ó. A impressão que eu tinha é que isso aqui é um osso, né? A ideia, né? Algo estagnado, parado, morto, entre aspas, que estava só ali no meu corpo, e que em algum momento ficava estacionado, até que eu ficasse velhinho e tal. Quando eu tive acesso a essa informação de que, na verdade, o osso é uma estrutura viva, muita coisa passou a fazer sentido para mim. Então, eu coloquei aqui, né, essa frase para você, aqui no slide, para que você também passasse a olhar para os ossos com esse, sabe? Caramba, então o osso não é algo estático. É algo firme, sim, é algo resistente, sim, mas que é vivo. Lucas, qual é o sentido de vivo? Parece que é vivo. Vivo no sentido de algo que se renova.
Percebem? Há uma renovação celular a todo instante, digamos assim, né? Ou de tempo em tempo, uma renovação das células ósseas. Os nossos ossos são tecido. E esse tecido se restaura de tempo em tempo. Lembra que eu falei para você? Começa com célula, a célula se transforma em tecido, o tecido vai virar órgão, em sistema, em organismo. Os ossos são um sistema, são um tecido ósseo. Tá? Eu vou mostrar para você como isso acontece exatamente. Não é o foco da aula, mas eu trouxe também para cá para você entender por que a gente fala que é algo vivo. Não é algo morto, é uma estrutura viva. E quando e como, principalmente como, é que essa restauração celular, se é que a gente pode chamar assim, mas quando é que essa mágica, ou que esse processo acontece? Vou mostrar agora para você, tá bom? Deixa eu terminar de ler, a gente já vai para o próximo slide, você já vai começar a ver a mágica acontecer. É uma estrutura viva, capaz de adaptar ao meio, o corpo consegue suportar a ambientação conforme as suas necessidades. Por isso, existem pessoas que conseguem viver em lugares muito frios ou desertos, claro, né? E aí, do nada, tem essas duas palavrinhas aqui, ó, aqui embaixo. Opa, perdão. Aqui. Osteoblastos e osteoclastos. Mesma coisa, né, professor? Não. Olha aqui, ó. Eu destaquei para você ver a diferença. Ó. Um está com a letra B de bola e a outra com C de cachorro. Faz toda a diferença. Vamos lá. Olha aí. O Claudinei falou assim, ó, o crescimento dos ossos se dá pela formação de tecidos ósseos até a fase adulta. Depois começa o processo de envelhecimento ósseo. Justamente. Não diferentemente de outros sistemas, Claudinei e pessoal, o nosso sistema ósseo também envelhece. E aí é aqui que você tem um cenário favorável ou mais favorável para o surgimento de doenças. Tá? Então, de fato, o Claudinei disse é importante. Olha, professor, a gente tem a formação dos ossos até a fase adulta, só que em algum momento você tem o pico de massa óssea. O que é isso, Lucas? O momento onde você tem a melhor condição do seu sistema ósseo, o melhor momento do seu sistema ósseo. Daqui a pouco, em algum momento, isso começa a cair, entre aspas, despencar, né? Não é tão rápido assim, mas essa massa óssea, esse potencial, esse pico, tende a ir caindo ao longo dos anos. Em algum momento você começa a ter um sistema ósseo bem mais frágil, principalmente quando você chegar na velhice, né? É o que o Claudinei disse aqui. Perfeito, Claudinei. É isso mesmo. Exatamente isso. Por isso que a gente tem mais idosos, né? Do que crianças, adolescentes, jovens, ou até mesmo adultos com problemas ósseos. Perfeito. Boa colocação. Muito bom. Lucas, o que é isso aqui? Olha, vejam aqui em cima, ó. De novo, né? Com C, com B. Não, tá, mas e aí? Isso explica o processo de renovação celular óssea. Simples assim. Lembra que a gente falou que o osso é algo vivo, uma estrutura viva? Um tecido vivo? E que eu falei que havia uma renovação celular de tempo em tempo? Essa renovação acontece por conta desses dois caras, principalmente. Osteoclasto e osteoblasto. É como se esse osteoclasto fosse comendo, tá? Entre aspas, gente, entre aspas. É como se ele fosse comendo ou retirando a estrutura ou esse tecido ósseo morto, entre aspas, que já não está sendo tão bem utilizado. Então, o osteoclasto vem limpando, comendo, entre aspas, ou reabsorvendo esse tecido ósseo que não está tão bem assim, que já está, entre aspas, obsoleto, velho, que não está sendo tão bem utilizado. O osteoclasto vem limpando, comendo, e aí o osteoblasto
junto com B, vem tampando os buraquinhos. Eu tenho uma imagem para ficar mais clara. Essa. Osteoclasto e osteoblasto. Osteoclasto absorve o tecido ósseo velho. Então, esse tecido ósseo é absorvido pelos osteoclastos, com C. Tá? E os osteoblastos recompõem ou formam um novo tecido ósseo. Perceberam? Então, eu tenho quem vem limpando ou reabsorvendo o sistema ósseo que não está sendo mais utilizado por já ser obsoleto, tá velho, né? Quando os osteoclastos reabsorvem esse tecido velho, os osteoblastos entram em ação e vêm tampando os buraquinhos. E vem dando uma nova característica, um novo tecido para os meus ossos. Então, osteoclastos tiram o tecido velho, osteoblastos reconstituem ou formam um novo tecido. Obviamente, esse tecido novo, né, funcional, não obsoleto como o anterior que os osteoclastos tiraram. Só olhar na imagem, um come, destrói. Tem algumas imagens legais na internet sobre esse papel desses dois. Tem imagens que os osteoclastos estão com a granada. É bem legal mesmo. Só que eu não trouxe, né? Porque é só para vocês entenderem a lógica. Mas depois procurem, vocês vão se amarrar, com certeza. Esse sistema ósseo é composto de ossos, claro, e cartilagens de forma sólida. Beleza? Além de ser resistente, sólido, também permite a conexão. Tá bom? E é o principal tecido de apoio, ou seja, que mantém a estrutura do nosso corpo em pé. Semelhantemente às imagens que a gente viu relacionadas à engenharia de estruturas. Tá? Os ossos permitem essa sustentação, ou essa manutenção da estrutura do nosso corpo em pé. Beleza? Se dão de forma sólida e permitem essa conexão. Fantástico. Seu movimento está relacionado a vários tecidos acoplados nos ossos, dentre eles os músculos e também os tendões. Enquanto feto, o ser humano possui cerca de 300 ossos, quando adulto, 206 ossos rígidos. Uma das funções do esqueleto é a proteção. Isso aqui foi o que o Claudinei falou, a gente também falou um pouquinho na aula passada. Já começou a falar sobre hoje, tá? Uma das funções do esqueleto é a proteção, mas a gente viu 4, né? Vocês se lembram, né? A gente citou sustentação, estruturação, proteção e produção de células. 4. Vamos lá. Uma das funções é a proteção de estruturas vitais, como, por exemplo, os pulmões, o coração, o cérebro, por aí vai. Além de manter o corpo em pé. E aqui a gente já pode fazer a associação com sustentação e estruturação. Então, nesta frase, já matamos, ou já mencionamos indiretamente, 3 funções do sistema ósseo. Proteção, estruturação e sustentação do nosso corpo. Também ou pode ser entendido como uma base mecânica para armazenamento de sais, que é o caso do cálcio, né? Então, vocês vão ver, quando eu for falar de osteoporose, o cálcio dá condições para que os nossos ossos fiquem mais resistentes. Que é isso, Lu? O que é resistente? Duro? Firme? Sólido? Enrijecido? Isso é algo resistente. Essa resistência acontece também e principalmente por causa do cálcio. Só cálcio não, tem estrógeno e tem outras coisas aí, mas é importante a gente entender que o cálcio é fundamental para a resistência, para o fortalecimento dos nossos ossos. Não é à toa que pessoas com osteoporose ou pessoas que tenham outras doenças ósseas geralmente fazem como se fosse uma recolocação, não sei se posso usar essa palavra, mas voltam a tomar cálcio. Então, geralmente, os profissionais recomendam alimentos ricos em cálcio.
Por que, Lucas? Porque o cálcio fortalece os ossos. Então, se os ossos estão frágeis por conta de uma doença, o que a gente tem que fazer é fortalecê-los. Tem que colocar cálcio para dentro, porque o cálcio deixa os meus ossos mais firmes. Tendo ossos mais rígidos, mais firmes, mais robustos, há uma menor chance de fratura, de trincar os ossos e tudo mais. No esqueleto também ocorre a produção de células, e aqui a gente fecha a quarta função, a produção de células, que a gente chama de hemopoiese. Eu prefiro hematopoiese, mas significa a mesma coisa. A hematopoiese, eu acho até difícil essa palavra, hematopoiese, também conhecida como hemocitopoiese, essa eu também acho difícil, ou hematopoiese, que é o que eu geralmente falo, tá bom? Então, esses três nomes, hematopoiese, hemocitopoiese ou hematopoiese, significam exatamente a mesma coisa. Que coisa é essa, Lucas? Então, é o processo de renovação celular no sangue, que é o que o nosso querido Claudinei disse. A produção de células. Percebem a importância do sistema ósseo? Foge muito, né, daquela inicial impressão que a gente tem, ou do que a gente pensa, né, no início. Puxa, osso só serve para deixar meu corpo duro. Não, não é verdade. A gente disse 4 funções, e agora você vai começar a ver uma função aqui, você vai ficar chocado. Alguns detalhes, uma pitadinha assim, um pedacinho do bolo, você vai ver sobre essa função de produção celular, esse processo de renovação celular que acontece no sangue. As células circulantes no sangue têm características especiais, claro, sendo em sua grande maioria células maduras, com funções definidas e a vida ilimitada. Não é isso que está escrito aqui, né? Está escrito vida limitada. Por que isso acontece, Lucas? Porque o que eu falei para vocês, absolutamente tudo que tem vida envelhece. Ah, mas a tartaruga vive 200 anos, mas envelhece, né? Mas eu já vi falar que uma sequoia vive, sabe Deus quantos anos, mas envelhece. Em algum momento a sequoia é uma árvore, acho que tem mais de 100 metros, se eu não me engano, né? Acho que é isso, aquelas árvores gigantescas. Acho que a sequoia tem mais de 100 metros, se eu não me engano. A sequoia também envelhece, por mais que vivam por muitos anos. Envelhece. Tudo que tem vida envelhece. Tudo que é feito de células envelhece. Por isso que as células aqui, também do nosso sangue, têm vida limitada. Elas morrem. Elas padecem. Ok? Seguindo. Continuar. Os glóbulos brancos têm função na imunidade, e aqui a ideia é a gente conversar um pouquinho mais sobre esses pontos, né? A ideia aqui é a gente conversar um pouquinho rapidinho, tá? Só citar algumas células do sangue e falar um pouquinho sobre elas. Só uma função de cada uma, só para você ver a importância da produção das células do sangue. Então, os glóbulos brancos têm função na imunidade. Plaquetas, na hemostasia. É como se fosse um equilíbrio entre a formação de coágulos e não permitir que você tenha uma hemorragia. Como se fosse isso, como se fosse os processos que envolvem esse equilíbrio no seu sangue, permitindo que o seu sangue fique fluido, que não coagule e que também, obviamente, não tenha uma hemorragia. Então, isso que seria, de certa forma, essa hemostasia. E também os glóbulos vermelhos, que atuam no transporte do oxigênio para os tecidos. Você consegue ver a importância? Nós estamos dizendo que tem um sistema que, no caso do sistema ósseo, que tem uma de suas funções, suas 4 principais funções, é produzir células, permitir o processo de renovação celular no nosso sangue. Por exemplo, produzindo glóbulos brancos, que atuam na imunidade. Plaquetas e também glóbulos vermelhos, que são os que são responsáveis, né, pelo transporte de oxigênio. Gente, quanta coisa importante, né? Não é bonito? Isso é muito lindo, cara.
Eu fico viajando, assim, isso é muito bonito. Porque às vezes a gente tem uma impressão, a primeira impressão é que o osso, como eu falei para vocês, era a minha impressão. Cara, o osso é algo duro, parado, oco, que não serve para nada. Não é verdade. Não é verdade, a gente viu aí. Claro, se você tem células limitadas, tem um tempo limitado de vida, algumas duram horas, outras dias, meses, outras anos, mas morrem em algum momento. Você precisa, obviamente, ter uma constante renovação dessas células no sangue. Por isso que por isso que o nosso sistema ósseo nos auxilia nessa produção. Se elas morrem, alguém tem que repor. E essa reposição, digamos assim, ou essa renovação acontece por conta do sistema ósseo. Aqui, esse é o link que eu falei para você, ó. Clica lá depois, para você conhecer um pouco mais, você vai amar. Aqui, ó. Proteção, lembra? Uma das funções, ó. Aqui você tem a caixa craniana. Olha como é que tá bonitinho, guardadinho. Percebe? Olha aqui. Guardadinho. Isso aqui é um pedaço, né? A gente tirou. Você tirou a tampa da caixa. Perdão da expressão. Mas aqui, ó, essa caixa craniana protege o cérebro. Do lado de cá, tórax protege os pulmões, o coração, por aí vai. Traqueia, então. Aqui é o processo de hematopoiese que eu falei para vocês. Os glóbulos, né, que a gente falou, ó, brancos, vermelhos, as plaquetas. E aí, quando a gente fala do sistema ósseo, não tem como não falar sobre articulações. Lucas, você já falou mesmo, né? Mas deixa eu lembrar de novo. O que é articulação? De uma forma simples, é um encontro, digamos assim, entre os ossos. É o que você tem aqui, ó, que permite que você realize esse... Deixa eu ver se dá para mim ver, né? Que dá. Por assim, essa câmera é bem diferentona, que permite, por exemplo, que eu realize esses movimentos. Então, em todo encontro de ossos, você tem um tecido, algo que não permite o choque entre os ossos. Tem algo facilitando, dando condições para que o movimento aconteça sem que haja atrito, choque, contato entre os seus ossos. Como nesse caso aqui, né? No braço, vou ter braço aqui no meu cotovelo. Legal, né? Então não tem como não falar de articulações. São responsáveis, portanto, pela movimentação, pela conexão entre os ossos. Acabei de falar isso. O movimento das articulações depende da forma dos ossos que entram em contato e dos meios de união que podem imitá-lo. Tem alguns exemplos aqui, tá? Vamos lá. Os movimentos da articulação podem ser de 1, 2 ou 3 eixos. A gente também chama de grau, tá? 1 grau, 2 graus, 3 graus. E serão, por isso, classificados em articulações. Então, você tem articulações monoaxiais. Mono vem de 1. Monografia, 1. Monoaxial, 1. O mono vem de 1. Por exemplo, esse tipo de articulação monoaxial a gente encontra no cotovelo. Biaxial, bi, o que é algo, o que é um bimestre? Bi vem de 2. Biaxial, ou seja, 2 graus, ou 2 eixos. Acontece aqui no punho, né, permitindo essa movimentação. E o tri, que vem de 3, é tricampeão, por exemplo. A gente encontra essa articulação triaxial no ombro e no quadril, por exemplo. Tá aí, ó. Opa. Espera aí que saiu. Vai. Tem algumas áreas aqui, né, das articulações. Tentei encontrar imagens que pudessem mostrar para você onde é que essas articulações ficam no nosso corpo, né? Tem algumas aí, para vocês irem matutando, né? Pensando, tentando visualizar e sentir isso no seu corpo. Entender a importância.
elas permitem a movimentação do seu corpo. Fantástico, né? Aí, ó. Articulações, né? Olha que bacana. Que show, né? Deixa eu saber uma coisa aqui. Eu já comento aqui, tem alguma coisa aqui no chat. Pera aí. A Paula falou assim, poxa, é tão curioso e linda a medicina que podemos substituir nossos ossos com outros materiais. Reposição. Isso, exatamente. Exatamente. Paula, e bacana, né? São as TAs. Tecnologia assistiva. Eu tinha uma professora que trabalhava com TA na UFSCar. E você consegue ter, de alguma forma, claro, né? Você consegue tentar, a ideia é essa, né? Tentar substituir ou facilitar a vida da pessoa que perdeu realmente os movimentos, ou que não tem tanta flexibilidade, que não tem tanta movimentação, e aí você consegue, por meio do uso dessas TAs, ou tecnologias assistivas, você consegue realmente auxiliar. Então, prótese, né, órtese, sei lá, um andador, uma cadeira de roda, enfim, muleta. Tem outras TAs, no caso de pessoas que não... depois eu mostro, mas no caso aqui, você tem TAs, por exemplo, quando uma pessoa tem Parkinson. Você tem canetas que tem como se fossem fivelas aqui, ó. Garfo, e aí você afivela, sabe quando você vai pegar, é como se tivesse um caixa dos seus dedos, tá? Como se fosse uma luva, encaixa, afivela os dedos, e aí fica aqui a colher para a pessoa comer. Porque geralmente a pessoa com Parkinson não consegue pegar, né? Por conta do Parkinson, comprometimento devido à dopamina e tudo mais, não consegue pegar, e aí essa TA, essa tecnologia assistiva, consegue auxiliar a pessoa a comer. Existem também TAs que auxiliam a escrever, também canetas, por exemplo, para pessoas com Parkinson. Enfim, é um mundo, né? Pessoas trabalham demais nessas TAs, então você tem inúmeros tipos de andador, de cadeira de roda, de muleta e de tantas coisas para poder realmente, de alguma forma, tentar substituir ou diminuir os prejuízos que a falta de um organismo saudável tem na vida de uma pessoa. Concordo com você, Paulo? Diariamente passamos pelo processo de mitose, que o Claudinei falou, tá? Que é a formação dos tecidos, e meiose, que é a formação de gametas. Diariamente temos células nascendo e morrendo no nosso organismo para que possamos existir. Exatamente. E eu acho isso que é fantástico, viu, Claudinei? E galera, né? Isso é fantástico. Muito bonito. Inclusive, ó, isso mostra quantos detalhes, nesse sentido, claro, quantos detalhes temos. E se algo der um probleminha aí, então, se um fiozinho se desencapasse, poderia ter um curto-circuito, né, entre aspas, uma metáfora. Mas se algo começa a acontecer errado, isso vai prejudicar a gente com toda certeza. É lindo, né, esse processo de renovação e reposição é bem legal. Ai. Claudinei falou assim, ó, tô tendo déjà vu, mais de 20 anos não via e nem ouvia nada dessas nomenclaturas. É gostoso, né? Ei, Claudinei, que bom que você tá gostando. Déjà vu é uma coisa muito louca também. Então vamos ver aqui, ó. Olha que legal, gente. Tô gostando de ver, Claudinei. Bacana ter você participando, cara. Muito bom. Fica à vontade, manda bala aí. Ossos. Você tem um osso aqui e outro osso aqui. Vamos pegar, sei lá, por exemplo, isso aqui é uma articulação do dedo, vai. Um osso, outro osso. Por que é que os ossos não se encontram? Porque você tem algo entre eles, tá? E aí
Esse aqui é justamente a articulação, né, gente? E aqui, ó, você já deve ter ouvido falar de um negócio estranho chamado líquido sinovial. É como se esse líquido fosse, gente, um óleo. Sabe quando a porta está rangendo e você tem que e aí você chama alguém para consertar? Essa pessoa coloca um óleo ali nas dobradiças e a porta não faz mais barulho? Tava difícil para abrir, que fazia uma barulheira. De repente, colocaram óleo e aí tudo fluiu naturalmente. Por conta dessa lubrificação, que é o olhinho, né? No nosso corpo, uma metáfora, mas a ideia é essa mesmo, que haja também essa lubrificação. Há literalmente um líquido, que é esse líquido sinovial, que permite que esse encontro dos ossos fique mais lubrificado. Vai facilitar essa movimentação, esse encaixe. E também, além de facilitar, vai deixar mais suave. Então, vai suavizar o movimento, porque está mais lubrificado. Que coisa legal, né? Quando eu fazia tiro de guerra, pelo menos 2 vezes por semana, nós lubrificávamos os nossos fuzis. Então, todo mundo tinha o seu fuzil, e aí você tinha que lubrificar o seu fuzil pelo menos 2 vezes por semana. Se o fuzil não fosse bem lubrificado, o tiro não saía do jeito certo. Você tinha que literalmente passar óleo, lubrificar todas as partes ali do fuzil, tudo, desde o gatilho ao canhão, tudo, cano, tudo, para que a bala, o projétil, percorresse de forma natural, com fluidez, entre aspas, para que ela escorregasse. Isso evitava o quê, gente? Acidentes. Então, fuzis mal lubrificados, vez ou outra, ocasionavam acidentes. Claro, não no nosso tiro de guerra, porque o superintendente ficava no pé, mas muitas vezes isso aqui era motivo de dor de cabeça. Então, no nosso caso também a ideia é a mesma, tá? Você tem um líquido que vai facilitar a movimentação. Aí aqui, né, só para mostrar para vocês, ó, articulação monoaxial, no cotovelo, aqui a movimentação, né? Legal, né? Biaxial no punho, ó. Triaxial, ombro, quadril, claro, até no ombro, né? E aí a gente chega numa... Isso aqui é só curiosidade, tá? Aquelas imagens ali que eu trouxe para você, porque eu não tenho na apostila, mas eu gosto de, na medida do possível, mostrar para vocês, para que entendam, né? E agora a gente vai falar um pouquinho só sobre algumas doenças relacionadas a esse sistema articular. Vamos começar pela osteoartrite. É uma doença degenerativa, que é algo degenerativo. Alzheimer, lembram? Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, ou seja, conforme o tempo passa, piora. Há uma progressão, um avanço da doença. A doença vai piorando conforme o tempo passa. Ela vai desgastando, comprometendo, corroendo, acabando, detonando, prejudicando, afetando. Nesse caso aqui, né, no Alzheimer é o cérebro, o sistema nervoso. Nesse caso aqui, os nossos ossos. Vamos entender especificamente o quê? Então, é uma doença degenerativa que ocasiona o desgaste da cartilagem protetora das pontas dos ossos. Eu vou ter que voltar, porque isso aqui eu fico bobo com isso. Olha aqui. Um osso, outro osso. Encontro de osso e articulação. Você consegue ver aqui, ó, esse negocinho azul? É uma cartilagem. Qual que foi o nome que a gente acabou de ver? Cartilagem protetora da ponta dos ossos. O que significa? Que se eu tenho uma doença que é degenerativa, que corrói, compromete, né, destrói, essa cartilagem aqui da ponta dos ossos, em algum momento eu terei osso com osso.
Ué, Lucas, por que você está afirmando assim categoricamente? Ué, se a cartilagem protege a ponta dos ossos e se essa cartilagem é comprometida, está sendo destruída por conta da doença, consequentemente, os ossos ou a ponta deles não estão mais protegidos. Se a ponta não está protegida, em algum momento ela vai se encontrar com outra ponta. Porque isso é articulação. Ponta com ponta. Elas não se encontram porque tem o líquido, tem a cartilagem, enfim. Mas, em algum momento, essa doença vai começar a destruir essa cartilagem. E aí eu vou ter osso com osso. Será que isso dói? Se você conhecer alguém que tem osteoartrite, pergunta para essa pessoa, ela vai te responder. A dor, claro, você tem artrite, artrose, então, tem causa de deformação e tudo mais, mas a característica principal é a dor. Por quê, gente? Todo e qualquer movimento que você for realizar, claro, nessa região que a doença comprometeu, você vai sentir muita dor, porque é osso chocando com osso, né? É triste, né? E muito doloroso, imagina. Então, isso é a osteoartrite. Então, você tem um desgaste da ponta dos ossos, como a gente acabou de ver, provocando atrito entre eles. Óbvio, isso vai fazer com que haja rigidez, dor e dificuldade para movimentar a articulação. Não vou movimentar, porque se eu movimentar eu vou sentir muita dor. Não tem nada que aplaca, nada que amortece o encontro dos ossos. Porque é como se essa articulação e essa cartilagem fossem amortecedores. Por que você não tem... claro, né? Carros e carros, né? Mas vamos entender que todo mundo tem um carro que tem um bom amortecedor. Vamos entender assim, tá? Admitir nessa aula. Se você está em um carro que tem um bom amortecedor, dificilmente você vai sentir um buraco nas ruas. Só que em Ribeirão que sim, né? Porque você tem muito buraco, né? Mas brincadeiras à parte, você não dificilmente você vai sentir algum buraco que vai te incomodar. Por quê? Porque o atrito, o choque, o impacto é amortecido pelo amortecedor. Então você não vai sentir, ou vai sentir pouco. É a mesma lógica aqui dessas articulações, dessa cartilagem. Elas amortecem o choque, não permitem que haja o contato entre os ossos. Só que, meu caro, minha cara, a osteoartrite compromete o encontro, a ponta dos ossos, essa camada que reveste e protege, portanto, a ponta dos ossos. Consequentemente, você tem impacto, tem nada protegendo impacto, tá? Por isso dor, claro. Tratamento, analgésicos, óbvio, né? Vai lidar com dor, anti-inflamatórios, são fármacos capazes de combater a inflamação, dor e febre. Tá aqui, ó. Vejam isso. Aqui é uma mão real da osteoartrite. Ó. Olha isso aqui. Olha esse comprometimento. Lucas, você está falando um alemão para mim. Eu não estou vendo comprometimento nenhum aí. Veja a imagem que o desenho. Isso aqui é um encontro de ossos saudável. E aqui você tem um encontro de ossos nada saudável. Como é que você sabe, Lucas? Cadê a camada protetora? Tem aqui? Não. Percebem a deformidade? Percebem que há uma alteração estrutural aqui, ó? Parece que, sei lá, comeu, que derreteu, que tem algo... Parece que está destruído, né? Assim, parece que algo foi degenerando, foi corroendo, deteriorando. É exatamente essa lógica da osteoartrite. Consequentemente, você não tem mais esse encontro bonitinho aqui, ó. Pelo contrário. Ó, osso com osso, gerando muita dor. Inflamação da membrana sinovial. Um tipo de artrite que produz uma inflamação na membrana, que está por fora em cada articulação e é responsável pela lubrificação. Olha só a diquinha. Causando uma inflamação que fica muito calor e avermelhada. O que é essa inflamação da membrana? É isso aqui, ó.
Olha aqui a membrana. Se a membrana sinovial permite a produção do líquido sinovial, que é o que eu falei para você, que entre aspas é o olhinho que vai permitir a lubrificação, você acha que isso aqui não vai causar incômodo? Dor? Vai causar. Porque você tem um comprometimento da lubrificação. Diretamente falando, né? Comprometimento da membrana, consequentemente, menor produção de líquido sinovial, ou nenhuma produção. Resultado disso, você não tem lubrificação. Bom, se não tem lubrificação, você tem dor, incômodo, transtornos, situações constrangedoras. E, enfim, né? E aí você vai tendo uma série de prejuízos, de problemas aqui. Então, essa membrana aqui, ó, fica inflamada. Essa é a inflamação da membrana sinovial. Tratamento analgésicos, anti-inflamatórios, porque há uma inflamação, né? Repouso e fisioterapia, beleza? Se não tratada, pode causar uma série de destruições nas articulações. Claro, se não tem o que lubrifica, vai estragando, né? Vai piorando. Aí, ó. Olha aí. Vê essa imagem. Lucas, não consigo ver a diferença. Presta atenção que você vai conseguir. Está muito diferente. Olha lá. Lembra que eu mostrei para vocês que a cartilagem é a camada protetora que reveste a ponta dos ossos? O que acontece com a cartilagem? Vou pegar primeiro a cartilagem, tá? Já vou para a membrana. O que acontece com a cartilagem nessa situação aqui, ó? Totalmente destruída. Olha a diferença, gente. Comparem essas duas. Vai. Comparem esses dois pacientes. Olha isso. A destruição da cartilagem. O que mais? A inflamação da membrana sinovial. Olha que inflamação. Percebem? É tudo vermelho, inchado. Consegue ver o inchaço aqui, ó? Inflamação. Tá? Isso aqui é a inflamação da membrana sinovial. Isso vai gerar muita dor, incômodo, febre, por causa da inflamação e tudo mais. Inflamação de tendões e ligamentos, claro, né? Isso deve doer muito, né? A inflamação está onde os tendões e ligamentos entram no osso. Problemas conhecidos, por exemplo, como cotovelo de tenista ou problemas nos joelhos. Tratamentos: analgésicos, anti-inflamatórios, injeções articulares e fisioterapia. Eu vou mostrar a foto dessas duas condições nos próximos slides. Gota é a formação de cristais. Ó, deixa eu mostrar, eu já volto aqui. Isso é inflamação de tendões, ó. Olha aqui. Percebem que o tendão está avermelhado? Aqui, ó. Não deveria estar assim, tá? Deveria estar branquinho. Por que está vermelho, Lucas? Inflamação. Tá? E aqui no caso do joelho, né? Você tem a patela, a tíbia e a patela aqui. Então, isso aqui é o joelho. Olha, uma inflamação do tendão. Será que dói? Puxa, mas deve doer demais. Tá? O que mais? Gota é a formação de cristais de ácido úrico na articulação. Preparem para as imagens. É a formação de cristais de ácido úrico na articulação, levando ao inchaço e à dor. Vamos ver o que será que é isso, Lucas. Olha isso. Aqui, ó. Tá normal isso aqui? Hã? Isso aqui tá normal? E esse pé, essa mão? Não, né? Percebem que tem como se fossem pedras aqui, sei lá, algumas coisas aqui. Um negócio amarelo, tudo inchado. O que é isso, Lucas? Tá aqui, ó. Acúmulo de cristais de ácido úrico. Olha só, o acúmulo. Aqui nesse caso aqui não tem, né? Mas olha aqui, o acúmulo aqui. Vai permitir que haja inchaço, por aí vai. Quantas situações, né? E aí você tem a osteoporose, que eu falei. A osteoporose como eu já disse, é uma condição, é uma doença onde você tem uma
extrema fragilidade dos ossos. Lucas, rapidinho, o que significa osteoporose? É isso, é uma doença que deixa os ossos frágeis. Por que ficam frágeis, Lucas? Vocês se lembram que eu mostrei para vocês o papel dos osteoclastos e osteoblastos? Cadê? Aqui, ó. Olha isso. Lembram? Osteoclastos corroem ou reabsorvem o tecido ósseo velho. E os osteoblastos recompõem, reconstituem, produzem um tecido ósseo novo. Lembra que eu falei disso? Que a gente falou que o tecido era vivo, tudo não sei o quê e tudo mais. Só que no caso da osteoporose, você tem um processo acelerado dos osteoclastos. Trabalham em excesso. Isto é, ora, se eles têm o papel de corroer, de retirar o tecido ósseo velho, e se eles trabalham demais, o que eles vão fazer? Vão retirar muito tecido ósseo. Ah, Lucas, mas aí a gente não tem problema, né? Porque eles podem retirar, porque a gente tem os osteoblastos, Lucas, como você falou, que formam um tecido novo. Você está correta. Mas o problema é que, na osteoporose, esses caras trabalham mais do que esses aqui. Então, você tem uma acelerada absorção de tecido, ou seja, os seus tecidos vão sendo, entre aspas, não seriam destruídos, né? Mas esse tecido vai sendo absorvido rapidamente, em contrapartida a uma pouca ou ínfima produção de tecido ósseo. É como se você fosse... associem sempre os osteoclastos a destruidores. É como se eles fossem os caras que colocassem dinamite nos prédios para demolir, para a galera construir. Só que imagina, se você tem 1000 homens detonando prédios e 5 construindo, o que vai causar mais efeito? A destruição ou a construção? A destruição. Claro, Lucas. Mas se eu tenho 1000 homens destruindo e somente 5 construindo, já era, isso vai dar ruim. É isso que acontece na osteoporose. Tá bom? Então, você tem uma destruição ou uma absorção exacerbada desse tecido ósseo. Em contrapartida, você não tem quem trabalhe produzindo. Até tem, mas não trabalha de forma satisfatória. Não dá conta do recado. E aí, claramente, esses ossos ficam frágeis. Lembram na imagem? Ó, olha aqui. Lembra? Eles vêm limpando e vêm fazendo buraquinhos, ó, porque os osteoblastos vão tampando esses buracos. Osteoclastos fazem o buraquinho, retiram o tecido velho. Osteoblastos tampam o buraquinho. Só que aqui você só vai ter buraquinhos sendo feitos. Alguns só que serão tampados. E aí que demora o problema. Então isso é osteoporose. Tem outros problemas, claro, tem a ver com o hormônio também. Mas aí não vem, né? Vou fechar mais assim no assunto da aula, é isso que acontece. E aí, claro, esse excesso de buraquinho, que a gente chama de poros, né? Então, por isso, osteoporose. Os ossos ficam porosos, cheios de buraquinhos, por isso, porose. Então, esse processo de poros, de números exagerados de furinhos nos ossos, permitem, infelizmente, que os ossos fiquem mais frágeis. E aí a pessoa espirra, fratura. Caminha, fratura. Parece exagerado, né? Mas é exatamente isso que acontece por conta da fragilidade dos ossos. Vou continuar. E aí, quando a gente fala de ossos, claro que faz sentido haver uma classificação. Né? Com certeza você já deve ter pensado que o osso da sua perna é bem maior do que o osso que protege o seu cérebro. Faz sentido? Ou do que os ossos que você tem nos dedos. Porque isso acontece, Lucas? Porque há uma classificação, uma estratificação desses ossos, dos seus tamanhos. Por qual motivo seria, então, Lucas, necessária essa classificação? Porque aqui a gente vai entender o papel, ou pelo menos, no mínimo, né? Não é só isso, mas no mínimo, entender diferentes regiões que têm diferentes formatos
ou diferentes classificações de ossos no organismo. Então, olha, eu sei que os meus pés, eu tenho os ossos curtos. Em contrapartida, nas minhas pernas, eu tenho, sei lá, ossos longos, por exemplo. Aqui na minha cabeça eu tenho ossos planos. Ou que nas minhas vértebras eu tenho ossos sesamoides. Acho que é assim que chama. Acho que são sesamoides, né? Enfim, eu vou mostrar alguns aqui para você. Então, eu preciso entender. Lembra que a gente falou que a movimentação da articulação também tem a ver com o formato e com o encontro dos ossos? Isso explica muito, né? Quando a gente fala dos tipos de ossos, tá? Classificação. Então, claro, o que seria essa classificação? Eu já falei para vocês. Ossos curtos, sesamoides, longos, planos, por aí vai. Tá aqui. A ideia é a gente entender um pouquinho, né? Essa classificação para que a gente consiga entender de forma mais satisfatória o nosso esqueleto. Tá? Então, classificação: ossos longos, curtos, planos. Longos, só aqueles que a gente encontra no rádio, no fêmur e na tíbia, por exemplo. Tá? Artéria radial. Aqui onde a gente vai ver o pulso, né? Com a pulsação. Aqui, ó. É a artéria radial de rádio, nessa região que ela se encontra. Fêmur, já sabe, né? Na perna, e tíbia eu mostrei que é na região aqui perto do joelho, aqui na perna. Ossos curtos, pulso, tornozelo, geralmente são exemplos. Ossos planos, ossos do crânio e da escápula. No crânio é mais fácil de visualizar, vou mostrar para vocês. Ossos irregulares, são os das vértebras. Ossos sesamoides, eu troquei, perdão. Da patela, da rótula, que ficam ali no joelho, né, por exemplo. Ossos pneumáticos, são aqueles que possuem uma cavidade interna, que possuem ar. Por exemplo, os ossos do crânio, tá? Por isso, pneumáticos. Pneu vem de ar. Pneumologista. Pneu do carro, tem ar dentro, né? Pneumologista. Então, tanto que é um pneu, o original vem de ar, tá? Então, existem também os ossos pneumáticos, que são os ossos que possuem ar, são, por exemplo, os ossos do crânio. Há exemplos de ossos longos, curtos nos pés, né? Isso aqui na perna, os pés, vejam, ó. Olha, faz sentido, né? Olha o tamanhozinho disso. Olha o tamanhozão da perna, né? O tamanho bem grandão. Olha aqui, ossos curtos. Tem lógica, né? Planos, faz sentido serem planos, né? Da cabeça. Lembra daquela tampa? Essa tampa aqui, ó. Ó. Essa tampinha aqui. Aí. Irregulares das vértebras. Faz sentido serem irregulares, né? Não parece que seguem uma regularidade. Não, são meio tortos, né? Irregulares. Não há uma lógica, como, por exemplo, nos ossos longos. Sesamoides que você tem aqui no joelho, aqui no caso, né? Tá? Que é da rótula. E os pneumáticos, que tem essa cavidade de ar. Que se tem um encaixe do cérebro aqui, né? Vermelho e tal. Lembra que no início da aula eu falei para vocês assim, falei, galera, presta atenção nessa imagem que ela vai aparecer no decorrer da aula. Eu vou mostrar ela de novo daqui a pouco. E lembra que eu falei para você que você tinha duas cores lá? Uma cor cinza, se não me engano, e uma cor amarelada, um pouco dourada. E que aquilo significava os tipos de esqueleto. Então vamos entender isso, né? O esqueleto humano é dividido, em duas principais partes. A parte axial, também chamada de parte superior do esqueleto. O que é isso, Lucas? É aquela parte que é composta por ossos da cabeça, coluna vertebral e tórax. Aqui. Percebem? Ossos da cabeça, coluna, tórax.
Esqueleto axial, só que está em amarelo. Essa porção do esqueleto forma o eixo principal de suporte do corpo e protege o sistema nervoso central e os órgãos do tórax. Claro, né? Ó, sistema nervoso central, tá aqui, tem aqui a medula, tem a vértebra, né? E aqui você tem também o cérebro aqui e as outras estruturas, tronco cefálico, córtex frontal e outras regiões do sistema nervoso que a gente vai ver. Todos protegidos aqui nesse esqueleto axial, tá bom? E também você tem a proteção do coração, dos pulmões e tudo mais. É o que está falando aqui, ó. A proteção do sistema nervoso central e também a proteção dos órgãos do tórax. Então, esse é o axial. Professor, e o que está aqui em cinza? Aí tem outro nome. Vamos ver qual é. Apenticular. Chamada parte inferior do esqueleto, é composta por ossos dos membros superiores e inferiores, e os ossos pelos quais esses membros se articulam com o esqueleto axial, isto é, cintura escapular e pélvica. É isso, gente, resumidamente. Então, a estrutura escapular aqui sim, aqui perto do ombro, né, você tem a conexão, e aqui na região pélvica, a conexão aqui, lembra, na pelve, conexão com os membros inferiores. Então, tudo isso aqui que está em cinza, ou nessa cor mais clarinha, branco, por exemplo, é o apenticular. E aqui, nesse caso, representado em amarelo, né? Então, em cinza, axial, e amarelo, apenticular. Esses são os dois tipos, ou os principais tipos de esqueleto, as divisões. Que legal, né? Cintura escapular, cintura pélvica. Aqui você tem um encontro, ó, 76. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Ó, cintura pélvica, aqui o encontro do esqueleto axial. Espera aí que eu já vou. Ó, cintura escapular. Percebem que aqui você tem o amarelinho do axial e aqui você tem o branquinho. O branquinho simboliza ou tipifica o apenticular. Ó, a cintura escapular, que é essa região aqui, e a cintura pélvica permitem o encontro desses dois tipos de esqueleto, dessas divisões. A saber, axial, aqui em amarelo, que protege o sistema nervoso, e aqui essas regiões aqui, dos pulmões, né, o nosso tórax. E o apenticular, feito basicamente de membros superiores, inferiores e a região pélvica também. Vamos lá. Aí. E aí, eu trouxe algumas imagens aqui para vocês, de alguns comprometimentos também que podem existir nas nossas, no nosso sistema esquelético, tá? Vou mostrar para vocês algumas imagens aqui. A apostila mostra as definições, os fatores de risco, os comprometimentos, e, de certa forma, os sintomas e tal dessas doenças aqui. Vou mostrar para vocês algumas imagens, beleza? Vamos ver o que nos espera. Olha aí. Bursite. Tá bom? Que é Consegue ver uma inflamação? Dá para perceber aí? Lucas? Cadê, Lucas? É só você olhar, ó. Olha que é a diferença, né? Olha dá para ver sim, professor. Dá, né? Olha só. Bem diferente. Vamos lá. Obrigado, Ana. Olha aí. Osteoartrose, ó. Comprometimento também aqui da articulação, lembra da membrana sinovial, comprometimento da cartilagem, o encontro dos ossos também sendo comprometido. Aqui entorce, isso tem uma torção, né? Essa espinha bífida, eu até tinha imagens, mas eu preferi não trazer, tá? Depois, se você quiser, você pode pôr no Google. Tem fotos lá. Talvez você tenha curiosidade de ver, tá? E no caso de crianças
de verdade. Bebês mesmo que nasceram com essa espinha bífida aqui, tá bom? Basicamente é uma, entre aspas, uma parte da coluna que, quando a criança nasce, está para fora, tá? Isso aqui, ó, tem imagens mesmo mostrando como isso acontece e tudo mais. Escoliose, vejam, torto, né? A coluna aqui, tudo é torto. Consegue ver? A coluna fica como se tivesse forma de S, ó. Um S. Tá bom? Não tá retinha, tá torta. Como aqui nesse caso dessa imagem. E aqui é a osteomielite, que é uma infecção óssea. É causada por contaminação de bactérias. Feio, né? Comprometimento aí, o sistema ósseo da pessoa fica todo destruído. Veja essa imagem aqui, ó. Radiografia, muito feio, né? Deixa eu passar. Bom, gente. Então, hoje nós vimos sistema ósseo e classificação dos ossos. Sistema ósseo não é algo parado, algo fixo, né, algo estagnado, algo morto, algo estacionado. Não é nada disso. Vimos que, na verdade, é uma estrutura viva. E que essa estrutura, inclusive, é fundamental para que a gente consiga viver. Para que haja, essa estrutura viva é fundamental para que haja uma renovação das células, inclusive do tecido ósseo, como a gente viu, que é o papel dos osteoblastos e dos osteoclastos. Também, nós vimos que o sistema ósseo tem basicamente 4 funções principais, tem outras, mas tem 4 principais: estruturação, sustentação, proteção e produção de células. Beleza? As células morrem, células a gente viu, plaquetas, glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, tudo mais, que auxiliam no sistema de defesa, transporte de oxigênio e tudo mais. Morrem, tem tempo limitado, e aí há uma produção no sistema ósseo, há uma reposição das células mortas. Então, elas morrem, mas tem outras sendo produzidas que tomam os seus lugares, ou que fazem essa reposição, e tudo acontece bem no nosso corpo. Os ossos também são divididos, porque isso facilita o estudo e também entender o nosso corpo de uma forma mais detalhada, né? Então, a gente tem esqueleto axial e esqueleto appendicular. Axial tem a ver mais com a proteção do sistema nervoso e aqui dos pulmões. Então, crânio, coluna, tórax, por exemplo, tá bom? Depois, a gente viu a appendicular, membros inferiores. E aqui o encontro da cintura escapular e da cintura pélvica. E a gente viu doenças tanto ósseas quanto articulares, mostrando que o sistema ósseo/articular não está isento também de sofrer invasões. Por isso é fundamental que você e eu entendamos, de alguma forma, tenhamos informações sobre. Beleza, gente? E aí, lógico, né? O enigma vocês mataram a estrutura. Enigma da aula, a estruturação. Se não tiver uma boa estrutura, como o Claudinei falou, e a Ana também disse inicialmente, cai. Você tem um amontoado de carne. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente espera, por isso que a gente trabalha bastante essa aula, tá bom? Essa é a ideia. Atividade física fortalece os ossos, melhora a fixação de cálcio nos ossos. Boa alimentação, isto é, alimentação também que tem a ver com que tenha cálcio. É importante também. Enfim, aí outras dicas, mas não está na mochila, né? Mas a ideia é que vocês se preocupem também com seus ossos, porque vocês viram que são fundamentais. Beleza, galera? Show de bola? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Alguém falou boa noite. Obrigado, galera. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Espera aí que eu já vou ler aqui, tá? Dentro dos ossos enxutos chamamos de medula óssea, onde encontram as células pluripotentes, que vão dar origem às células de cada parte exatamente do nosso corpo.
Exatamente, Claudinei. Você tem ali uma formação detalhada, e nesse link que eu mandei, vocês vão ver que tem vários nomes de células, literalmente é bem detalhado mesmo. Eu acho que vocês vão gostar bastante, com toda certeza, tá bom? Mas é isso mesmo que você falou, esses detalhes são, sim, muito importantes, tá? É legal saber sobre, né? A gente fica eu fico abobado, né? Como se fosse isso, tá bom? Essa, sim, é a ideia, com toda certeza. O que mais? Obrigado, Claudinei, perfeito. Paulo falou, professor, antibióticos prejudicam os ossos, né? Ou não? Olha, eu preciso estudar um pouco mais, Paula. Até onde eu sei, não. Mas aí talvez tenha alguma condição que deva se comprometer. Eu vou colocar aqui, aí eu mando mensagem para você no particular. Mas até onde eu sei, não, até porque em alguns casos, como no caso que a gente acabou de mostrar, eu mostrei para vocês, aquela imagem, lembra daqui? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Essa imagem aqui, ó. Tá terminando, tá, galera? Só para eu mostrar para a Paula. Essa imagem aqui, ó, do osteomielite. Isso aqui, você tem infecção de bactérias. Uma contaminação, né? As bactérias invadiram o corpo dessa pessoa, aqui, por meio da corrente, e destruiu. Tratamento. Geralmente se dá por meio de antibióticos. Lógico, às vezes tem que amputar, né? Mas antibióticos também inicialmente são utilizados. Então eu tenho que ver certinho, mas assim, até onde eu sei, Paulo, não tem não, tá bom? Mas obrigado pela pergunta. A Carol falou, olha, de vez em quando ataco, meu pai tem gota. Gota é lamentável, né? Dói também bastante, viu, Carol? Eu imagino a dor que ele sinta e o desconforto que ele deve sentir, com certeza é muito. Eu imagino, pelo seu relato e pelo que a gente viu na aula também, né? E as outras coisas que eu conheço também. Eu vi algumas pessoas no UFSCar que tinham alguns pacientes. Dói demais. Obrigado, viu, galera? Obrigado. Oh, imagina. Obrigado, galera. Bom, então, tchau, gente. Boa noite. Obrigado, fiquem com Deus. Um abraço. E é isso aí. Qualquer coisa, manda mensagem. Fiquem com Deus. Aqui, ó. O Claudinei respondeu. Olha, pode prejudicar durante a formação óssea, mas tem que ser uma sobrecarga e uma exposição muito prolongada. Então, tá aí a sua resposta, Paula. Pode ser que realmente isso que o Claudinei falou tenha sentido. Tá bom? Obrigado, Claudinei, pela sua contribuição, cara. Por essa realmente eu não sabia, né? Obrigado, viu? Fiquem com Deus, uma excelente semana, galera. E a gente vai se falando. Qualquer coisa já sabe, é só mandar mensagem. Obrigadão.